Fala, meus amigos, aqui quem fala é o Doni e você está no Arquivo Confidencial. Você já viu o seu cachorro fazendo coisas e se comportando de maneiras que você não entendia? Cachorros são animais extremamente dóceis, dependendo da raça, é claro, e são tidos como o melhor amigo do homem. Algumas raças são pré-definidas para segurança, outras para tocar gado e algumas ainda para atividades específicas. Além do nosso grande e amado caramelo, o famoso SRD. Os cães estão conosco há milhares de anos, mas alguns aspectos de sua biologia e comportamento ainda surpreendem. Pesquisadores veterinários e biólogos continuam descobrindo detalhes fascinantes sobre essa criatura. Neste vídeo iremos te contar 7 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre o seu cachorro. Bora pro vídeo. Número 7. Nariz único. O focinho de um cão possui sulcos e saliências que formam um padrão complexo semelhante às impressões digitais humanas. Um estudo de 2021, publicado na revista Animals, coletou imagens do nariz de 60 cães de diversas raças em diferentes momentos e usou um algoritmo biométrico para verificar se o padrão do nariz mudava com o tempo. O trabalho concluiu que o padrão nasal permanece constante e é único para cada animal, confirmando que a impressão nasal é realmente única. Isso significa que o nariz pode servir como um marcador biométrico tão confiável quanto a impressão digital humana. Ou seja, se o seu cachorro tivesse que ter algum tipo de documento, ele teria que printar ali o focinho dele ao invés da patinha. 6. Olfato canino. Enquanto os humanos possuem cerca de 6 milhões de receptores olfativos, cães podem ter até 300 milhões dependendo da raça. Além disso, a área do cérebro dedicada à análise de odores é aproximadamente 40 vezes maior em cães do que em humanos. Essa anatomia explica por que eles detectam substâncias em concentrações incrivelmente baixas, a ponto de perceber uma única gota de líquido diluída em 20 piscinas olímpicas, e também o porquê são usados para farejar bombas, drogas e até doenças como câncer e malária. Outra curiosidade, um tecido dentro das narinas separa os fluxos de ar para respirar e expirar. Quando exalam, o ar sai por pequenas fendas laterais, ajudando a puxar novos odores para o nariz, permitindo que o cachorro cheire continuamente. 5. Eles transpiram nas patas, usando glândula. Ao contrário dos humanos, que suam por quase toda a superfície corporal, os cães produzem suor em áreas específicas. A American Kennel Club, AKC, explicam 2 tipos de glândulas sudoríparas. As glândulas merocrinas funcionam como as humanas e estão localizadas nos coxins das patas dos bichos. Quando o animal está quente, essas glândulas produzem o suor para resfriá-lo. Por isso é comum ver algumas pegadas úmidas em dias quentes. Já as glândulas apócrinas ficam espalhadas por todo o corpo, mas a sua função principal é liberar feromônios, não resfriar o cão. Por esse motivo, os cães dependem muito mais de ficarem ofegantes e da vasodilatação nas orelhas e face para controlar a temperatura. 4. Ouvido supersensível. Cães possuem audição muito mais aguda que a de um humano. Segundo a AKC, adultos humanos não escutam sons acima de 20.000 Hz, mas cães podem detectar frequências entre 47.000 e 65.000 Hz. Além disso, eles são extremamente sensíveis a sons de alta frequência e conseguem perceber ruídos muito fracos. Para sons entre 3.000 e 12.000 Hz, os cães escutam quando estão entre menos 5 dB e menos 15 dB, níveis inaudíveis para nós. Essa sensibilidade justifica porque os cães conseguem ouvir os carros se aproximando ou pressentir terremotos muito antes dos seres humanos, mas também explica a aversão a aspiradores, secadores e fogos de artifício que emitem frequências desagradáveis para eles. Galera, antes da gente continuar a nossa lista, deixa aqui o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal para você receber mais vídeos como esse, beleza? Vamos continuar com a lista. Número 3. Sonhos caninos. Assim como a gente, os cães têm ciclos de vigília. Sono de movimento rápido dos olhos, que é o chamado sono REM, e o sono não REM. Durante a fase do sono REM, ocorrem sonhos mais vívidos. Pesquisadores acompanhando a atividade cerebral de animais concluíram que muitos vertebrados, incluindo os cães, sonham regularmente. Experimentos desligaram temporariamente a estrutura chamada ponte, que normalmente impede movimentos durante o sono,
sono, permitiram que os cães representassem seus sonhos. Os pesquisadores observaram que eles reproduziam comportamentos do dia a dia, indicando que sonhavam com atividades caninas como perseguir e caçar. O neuropsicólogo Stanley Coren relata ainda que cães pequenos têm sonhos mais frequentes e breves, enquanto cães grandes sonham menos vezes, porém por períodos mais longos. 2. O rabo é uma linguagem. O rabo não balança apenas por alegria. A matéria do VCA Animal Hospitals explica que o movimento do rabo compõe um sistema de comunicação complexo. Um balanço suave com o corpo relaxado sinaliza contentamento, mas um rabo erguido e rígido pode indicar desconforto ou comportamento territorial. Estudos citados pela VCA mostram que a direção do abano importa sim. Quando o rabo se move mais para a direita, o cão tende a estar relaxado ou confiante. Quando balança mais para a esquerda, pode revelar nervosismo ou ansiedade. A posição também transmite mensagens. Um rabo alto indica alerta. Um rabo baixo ou entre as pernas sinaliza submissão ou medo. E um rabo horizontal demonstra curiosidade. A velocidade do movimento ainda acrescenta nuances. Abanos rápidos indicam excitação, enquanto movimentos lentos podem sugerir insegurança. Primeiro e não menos importante, eu deixei este como primeiro do ranking justamente pelo nível de periculosidade. Muitas pessoas oferecem petiscos humanos aos cães, e isso é muito perigoso. O chocolate deve ser evitado a todo custo. De acordo com o Centro de Saúde Canina da Universidade de Cornell, o chocolate contém cafeína e teobromina, substâncias que estimulam o sistema nervoso central e o coração dos cães. Essas substâncias são metabolizadas lentamente pelos cães, tornando a ingestão potencialmente mortal. Quanto mais escuro e amargo o chocolate, maior o risco. O pó de cacau e o chocolate de confeiteiro contêm concentrações muito altas para os cachorros. Uma dose pequena pode ser letal. Mesmo o chocolate ao leite pode ser perigoso se ingerido em grandes quantidades. Os sinais de intoxicação incluem vômito, diarreia, hiperatividade, batimentos cardíacos acelerados e convulsões. Portanto, o chocolate deve ser mantido fora do alcance dos pets e qualquer ingestão acidental requer atendimento veterinário imediato. Bom, galera, esse foi o top 7. Dá para perceber que os cachorros estão longe de ser apenas um animal de estimação. Eles nos acompanham há milhares de anos, mas mesmo assim ainda conseguem surpreender todos os dias, seja pelo olfato absurdo, pelos sonhos misteriosos ou por uma simples balançada de rabo cheia de significado. Galera, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de deixar aqui uma nota de pesar sobre o cão Orelha, sobre o ocorrido com ele neste último mês. Que todos os culpados sejam devidamente punidos e possivelmente presos. Eu sei que no Brasil é muito difícil rolar algum tipo de justiça, mas que haja justiça para o Orelha, beleza? Eu sou o Doni, esse foi mais um Arquivo Confidencial. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!